Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Marcas do Espírito. Amém? Vamos bater palmas, gente? Palmas. Ei. Bom, é uma bênção estar aqui. Eu fico muito feliz de poder ouvir uma pessoa que eu admiro muito, Pastor Cido Soares. Pode vir. Pastor Cido Soares é o marido da Neném, ou da Binha, né? Ou da Givarleide, isso aí. Quem sabia que o nome da Neném era Givarleide? Ó, pouquíssimos. Essa é a Nenê. Nem ela sabia, já tinha esquecido. Ele é pai também de quem? Da princesa, da Bia, da Beatriz, né? Esse é o nosso pastor Cido, pastor da nossa comunidade. Amém. Graças a paz, amados. Amém? Boa noite. Amém. Estou esperando a dar e terminar. É porque são muitos adjetivos. O currículo né? é extenso, né? O currículo é extenso. Amém. Que bom estar aqui, né, amados? Agora estou um pouco nervoso. A gente fica, né? Fica, né? Porque fica nervoso. Precisa falar da sua vida pessoal, né? É mais fácil jogar bola, estádio lotado. Agora eu estou um pouquinho... A gente fica assim meio, né? Daqui a pouco eu estou tremendo aqui. O pessoal, o pastor Cido está na unção, eu estou tremendo. Gente, vocês sabiam também que o pastor Cido trabalha com costura? Ele e a Neném? Gente, esse é o nosso pastor Cido. Ó, de mão cheia, costureira de mão cheia. E esse aqui é o sócio da Neném, né? Agora sim, né? Tive a oportunidade de comprar um pouco das ações. Aí agora ele está no mesmo pé, porque né? Lá estava um cortador de cana. Agora a coisa está melhorando, graças a Deus. Ele é cortador de manga, cortador de tecido. De tudo, né? Amém. Pastor, vamos começar assim? Vamos lá. Vamos começar? Eu estou à disposição, fica à vontade. Fala um pouquinho para a gente perguntar. sobre a sua família, pastor Cido. Qual delas? A sua família, a minha família Neném, de sangue, Beatriz, a sua família, mãe, pai, irmãos. Que a Bíblia diz que são nossos parentes, né? Isso. A origem, né? Vamos lá, eu descendo de uma família de 9 irmãos, né? 9 irmãos. Um faleceu, acho que tem uns 12 anos, mais ou menos, por aí, o mais velho faleceu. E na nossa família a gente tem uma doença hereditária, que é o problema renal, né? Minha mãe faleceu devido ao problema renal, ele também faleceu devido ao problema renal. Fez o transplante, houve a rejeição, aí ele ficou mais um tempo e faleceu. Aí ficamos em 8, éramos 5 homens, 4 mulheres, o Rafael, né, esse que faleceu, e ficamos 4 homens e 4 mulheres. E esse problema renal começou na sua mãe? Começou com a minha mãe, minha mãe que é a matriarca, né, ela que é a dona de tudo. Ela que é a dona de tudo. É ela que tem um problema. E não vem do meu pai, vem da minha mãe. Esse problema renal, que hoje... Meu irmão tem o mesmo problema, o que é o segundo mais velho. A filha dele tem problema. Os 2 filhos do que faleceu têm problema. Acho que o filho do meu irmão, também já bebezinho, tem o mesmo problema. E vai embora, né? O Carlos tem problema, né? Então, aí acho que na família, uns 5 ou 6 já acusaram o problema do rim. Você não, né, pastor? Marcas do Espírito. Marcas do Espírito. E eu creio que seja marcas do Espírito, porque até agora, estou vendo até um copo com água aqui. Amém, né? Água é bom, uma coisa né, que pastor? é difícil, uma coisa que a Neném briga muito, ela bate muito para tomar água, tem essa dificuldade, né? Sim. Mas tem que tomar por conta do rim. Tem que tomar muita água. E como é que era a infância de vocês? Como é que foi? Foi uma infância difícil, né? Que minha família é uma família muito simples. Meu pai e minha mãe sergipanos, eram de Sergipe para cá. Meu pai trabalhou bastante, conseguiu comprar o terreno na época, né? Fomos um dos primeiros moradores aqui embaixo. Tinha somente a casa do meu pai mais 2. E os filhos foram nascendo, ele foi fazendo um puxadinho, né? Fazendo um puxadinho. E eu admirava muito meu pai, porque ele, por ser uma pessoa simples, por ter um grau de instrução muito pequeno, né? Ele tinha a 4ª série, semi-analfabeto, mas um cara assim, extremamente comunicativo, um cara que você chegava para conversar com ele sobre política, ele
desenrolava sobre futebol, Que sobre legal. novela. Você ia falar com ele questionava mesmo. Já no final da vida dele, ele subia com a Bíblia em casa e questionava. Ele tinha pontos assim em questão em relação à Bíblia. Olha, ele me chamava de rapazinho. Olha aqui, rapazinho, está escrito aqui. Eu quero. Ele queria debater. Então eu achava isso interessante, aí, pelo fato de ser uma pessoa tão com pouca cultura em termos de estudo, né? Com pouca cultura, mas um cara assim, eu achava ele extremamente inteligente. Mas também era um homem muito passivo, muito na dele, um cara muito acomodado. Já minha mãe já era mais explosiva, mais sanguínea, ele já era mais tranquilo. E nós somos criados assim, né, dentro desse contexto, né? Um pai muito passivo, tranquilo, e uma mãe um pouco mais desbravadora, mais agitada. E a lei lá em casa era assim, você estudando, fazia a 4ª, 5ª série, vai trabalhar. Tem como. Família grande, vai trabalhar. Eu lembro que até os 16, 17 anos, minha testemunha ocular está ali, com 16, eu dormia com meu irmão ainda, na mesma cama, porque muitos filhos, né? Difícil. Eu herdei a cama quando ele casou. Quando ele falou, ele vai casar, eu falei, glória a Deus. Tem uma cama para mim. Uma cama para mim, porque tinha período que, né, até os 16, 17 anos, eu dormia com ele, por conta de uma família grande, né? Família grande, uma dificuldade assim, pode-se dizer, bastante, né? Imensa dificuldade. E o meu pai tinha aquele lema, né? Depois arroz e feijão, tá ótimo. Tá ótimo. Já tem arroz e feijão, vamos lá. E fez a 5ª série, sabe ler e escrever? Vai trabalhar, vai trabalhar. Uhum. No entanto, eu acredito, né? De lá para cá, não acompanhei muito o desenvolvimento dos meus outros irmãos, mas eu creio que poucos concluíram o ginásio, poucos concluíram o 2º grau. Olha, se... Você era mais novo, pastor? Eu não lembro se... Não, tem 2 mais velhos do que eu, aí vem eu, aí tem 2 irmãs. Eu sei que dos homens, eu sou o terceiro e tem um caçula, né? Somos em 8, então tem mais um homem caçula. E tem mais 4 mulheres aí. Então, acima de mim tem mais 2 mais velhos ainda. Entendi. Aí depois, tem um com... O mais velho deve estar com 60, aí o outro 57, aí vem eu com, acho que 28, aí o resto mais novo do que eu. E os seus pais, eles tinham um legado para passar para você. Como é que era essa... Tinha esse legado aí que nós vamos falar daqui a pouco, né? Já tinha esse legado... Que eu fiquei sabendo, né, depois que o legado era para mim, falei, nossa... E por que era para você esse legado? Pode explicar, se quiser já explicar. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que porque só eu estava, né, no meio, e esse meu outro irmão, né? E o tio do Silas. O tio do Silas participava, no linguajar deles era o Gana, que era o tocador de atabaque. Era o meu irmão, o tio do Silas, e meu pai, minha mãe e eu. Os outros irmãos, eu fiz essa pergunta hoje, foi engraçado. Eu parei para pensar, falei assim, meus irmãos... Só eu participava, os outros não participavam. Então, a família tinha uma prática religiosa, né? Tinha essa prática religiosa. E como é que é Não a família. Não a família. Mas o pai e mãe, meu irmão, o meu irmão o 2º mais velho, e eu que estava desenvolvendo, né? E como é que vocês chamavam? Era o espiritismo, era o ocultismo, era o quê? Eles falam, não, na época, que hoje abriu um leque muito grande quando você fala de espiritismo, né? Sim. Quando você fala em espiritismo hoje, o pessoal parte muito para o lado kardecista, fala que tem o estudo dos espíritos, mas há 30 anos atrás, quando você falava em espiritismo, era só macumba. Não tinha outra coisa. Já ligava uma coisa na outra. Quando você falava em espiritismo, há 30 anos atrás, você ligava automaticamente a macumba. Hoje, quando você fala em espiritismo, você tem que tomar muito cuidado, né? Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Porque quando a gente fala em espiritismo, tem pessoas que são Allan Kardec, tem pessoas que são espíritas, mas falam que são pessoas de luz, que são Chico Xavier, que vão estudar. Então, hoje tem um leque grande, né? Mas lá atrás, quando você falava, eu sou espírita... Já era ligada à macumba mesmo. À macumba, ao candomblé, né? A candomblé. A candomblé. E a família tinha um terreiro específico, esse é o nome? Tinha, no quintal. Se você for na minha casa hoje, né, eu moro na parte de cima, você vai na janela da minha cozinha, toda a parte que tem uma casa é enorme. A minha casa, o terreno é grande, é 10 por 25, né? Então, esses 25 metros que tem
de comprimento, era o salão. Então, era um salão enorme, super enorme mesmo. Ficava atrás da casa de Não, vocês? do lado. A casa e corredor e o centro o terreiro que eles falam, o centro aqui do lado. E aí, os que frequentavam, era o seu pai, sua mãe, você e outro irmão. Quem Era frequentava, isso? da família, eu, meu irmão e meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. E você não sabe por que esse legado do terreiro era para você? Eu não sei como que eu participava também, né? Que já Por que era você e esse Sim, irmão? eu já participava com 7, 8 anos, já estava participando, né? 7, 8 anos, eu já estava lá, tudo de branquinho. Vai para capoeira, Cido? Não, estou indo para o centro do meu pai, que eu já estava todo de branco, já participando não sei se chamavam culto, será? Hoje chamam de gira, né? Hoje, no meio do espiritismo, eles chamam de gira, mas a gente falava culto. Hoje vai ter culto. Então, né? A gente ia para o culto, sessão. Então, era nós 4, né, que participavam. E como você soube que esse legado para comandar o terreiro era para você? Você foi lá na frente, né? Já com quase... Esse foi mais para frente. Mais para frente. Foi lá com 17, 18 anos. E antes disso, eles te preparavam para isso ou não? Antes disso, a gente participava, né? Das sessões, dos cultos, se assim chama, a gente já participava. E isso era uma constante, era toda sexta e sábado. Né? Na sexta-feira era o que a gente chamava de esquerda, né? Que era o lado do ocultismo. Na realidade, a gente tinha o hábito de falar, porque a gente era mesa branca. Ou seja, no sábado você abria para o público, então tinha os cultos lá que era dos pretos velhos, né, das crianças, mas na sexta-feira já era uma coisa mais para Exu, para Pombagira, então era uma coisa mais pesada, né, que a gente chama de ocultismo. Então, isso é uma constante, né, vai indo, um bom tempo isso daí, um bom tempo mesmo. E qual que era a função do seu pai e da sua mãe dentro do... Meu pai era pai de santo, era o dono do terreiro, né, e minha mãe de santo. E os dois que conduziam? Os dois conduziam um braço forte ali. Era muito frequentado ali, né? Aos sábados e sextas era muito frequentado. Entendi. E o que mais de estranho ou diferente você viu na época que você frequentava o ocultismo? Tinha muita coisa estranha, né? Tinha muita coisa estranha. Desde você... Como eu estava até brincando agora no momento ali, desde você pegar... A gente pegava cocos, né? Você tirava água do coco e colocava cachaça dentro. Então, estranho é que eu via meu pai beber 2, 3 cocos daquele, e quando a entidade saía, meu pai estava normal. Isso é uma coisa estranha, né? Como é que uma pessoa pode beber tanto assim e ficar normal, como se nada tivesse acontecido? Tem esse fato, tem outros fatos também, já, né, um pouco mais pesados. Né? Na sexta-feira, quando era culto de ocultismo, eu lembro, tudo isso começou a passar hoje na minha memória. Eu lembro que no quintal tinha um tanque, eram 2 tanques no fundo, tinha um pé de abacate e era chão batido. Era chão batido e o terreiro de lá de cá, né? Então, nas sextas-feiras à noite, meu pai, quando começava já o processo lá de receber a identidade, ele esticava o braço, via uma cobra coral e subia no braço dele. Meu Deus. Aí, quando terminava o trabalho, ele soltava, e no outro dia, quando a gente ia procurar essa bendita cobra, a gente não achava. Já viu como é criança, né? A gente procurava e ia embalar no tanque, não estava, ao redor do abacateiro não estava, e toda sexta-feira à noite acontecia isso. Então, umas coisas que vai marcando também, né? Você vai vendo, e muitos vão falar assim, não acredito. Olha, só você vivendo isso, só você tendo essa vivência para você saber que, né, hoje, a gente vai falar mais para frente, mas é uma coisa, eu comentei até com o pastor, você falou assim, você acredita no diabo? Você acredita em Deus, você acredita no diabo, porque o mal existe, o diabo existe. E por isso que eu sou uma pessoa muito, muito feliz, eu sou muito alegre, eu sou muito brincalhão, porque depois que começaram a acontecer as coisas do Espírito Santo na minha vida, eu vi que nossa, Deus é muito grande, Deus é muito grande. Porque quando você vê o lado do ocultismo, esse lado, né, negro da força, quando você vê esse lado negro da força, você fala assim, eu tenho que adorar a Deus, eu preciso adorar a Deus, eu tenho que dar vazão para o Espírito Santo, eu preciso adorar esse Deus tão grande, porque, se eu vejo tanta gente adorando o demônio, né, eu vejo tanta gente dando honra para o demônio, poxa vida, eu não posso adorar a Deus, eu tenho que adorar a Deus. Então, muitas coisas marcaram, não é? Isso, você vê
né, cadeira, você vê meu pai, né, você vê cadeira mexer. É uma coisa assim, a pessoa sentar e a cadeira, fazer a cadeira mexer. Você fala assim, não é David Copperfield, não é. Você olhar mesmo e ver a coisa acontecer. E Então, vocês tinham medo, os filhos? Bom, eu falo para você, medo eu não tinha, porque você tem a vivência, você está vivendo dentro daquilo, né? Então, para você, é a coisa mais natural. E os seus referenciais estavam vivendo aquilo, que era pai e mãe, né? Então... E às sextas-feiras, você vai para a mata, você faz trabalho, você desce para a praia, não tem hora, sexta-feira à noite você desce para a praia para fazer despacho, você vai para uma mata à meia-noite, tudo isso você vai fazer despacho. Então, é umas coisas assim que você não tem mais medo, né? Você está dentro o meio que você está inserido é aquele, então você não tem mais medo. Você vive aquilo, né? E outra, perdão, tem o salão, tem as imagens, né? Tem tudo aquilo que envolve o ocultismo. Então, você não tem mais medo, né? Você passa a não ter mais medo, você não tem medo. E como foi a sua adolescência? Então, nesse período de estar com o meu pai, com a minha mãe, foi dos 7, mais ou menos, aos 12, 13 anos. Né? Aí eu já não gostava mais, eu não queria estar mais. Tinha vez que eu fingia que estava dormindo para não participar mais, então fui me desvinculando, eu não queria mais. Então, a minha pré-adolescência, minha adolescência até os 17, 18 anos, foi uma adolescência mais tranquila. Sem contar que eu parei de ir para essas sessões. Eu até comentei com o pastor Silas, quando eu tinha 13, 14, 15 anos no máximo, eu fiquei paralítico. Não me pergunta como, não sei o que aconteceu. Você já não estava mais frequentando? Não estava frequentando mais, aí fiquei paralítico. E você parou de frequentar e foi tranquilo para os seus pais? Eles não insistiram? Não insistiram, não. Então não insistiram. E aí você ficou paralítico, do nada? Do nada, do dia para a noite? O diagnóstico foi infecção nos nervos, né? Amém. Se o médico diagnosticou, falou que foi infecção nos nervos, mas eu perdi o movimento das pernas, estava perdendo a força da mão, isso durante 1 ano. E eu não sei como aconteceu, aí, né, fiquei internado, passei um período internado, um período de fisioterapia, e lá com uns 16, 17 anos voltei a uma rotina normal, uma rotina de vida normal. Voltou a andar? Voltei a andar. E o meu depois de um tratamento específico? Sim, depois de um tratamento específico, voltei a andar. E esse período de infância, eu já não tinha mais a minha infância aqui, né? Como eu estudava aqui na cidade de Dutra, a minha infância toda, dos 14 lá até os 18 anos, foi aqui com os amigos, foi com as famílias, dos amigos de escola. Então, eu acordava às 7 horas da manhã, descia correndo para a escola, educação física, acabava a educação física, vinha em casa, tomava um banho e descia de novo para a cidade de Dutra, ficava na casa dos amigos, estudava das 3 às 7, e vamos lá, ficar na casa dos amigos. E nesse período que você ficou paralítico, você não frequentava? Já não frequentava mais. Já não frequentava mais. Eu frequentei até uns 11, 12 anos, mais ou menos. Depois disso, não frequentei mais. Outra marca que você falou também, que umas coisas vão acontecendo, eu lembro, né, são flashes. Eu lembro que, quando eu participava, eu era pequeno, tinha 8, 9 anos, e no momento, né, das sessões, dos cultos, eles colocavam pólvora na minha mão mesmo, chegaram a colocar pólvora e colocava fogo e não queimava a mão. Uma coisa assim, né? E uma coisa bem mesmo, bem oculta, pesada, né? Foi uma coisa pesada, bem oculta. Oculta. Mas a minha infância, depois disso aí, foi bem tranquila, né? Aí foi mais com os amigos, foi vivendo um pouco mais com o estudo, né? Eu já não ficava muito mais em casa. Inclusive, nesse período que eu fiquei, dessa minha infância até os 18 anos, minha mãe achava que eu era gay, né? Porque você não tinha namorado. Não tinha namorado, não trazia ninguém para casa. Não trazia amigos, não trazia namorado, não trazia nada para casa. Então, foi a infância toda, a adolescência foi toda na casa dos amigos. E aos 18 anos, você teve a experiência que foi a frase do nosso convite, a frase né? do nosso convite. Aos 18 anos, eu estava vindo do colégio, já era da casa de uns amigos. O colégio saía às 7 horas, 7h30. Eu estava vindo, eram umas 11h30 da noite, mais ou menos. Aqui na Sobei não existia Sobei, né? Estamos falando de 30 anos atrás, né? Não existia Sobei, aquele terreno que vocês foram ver ali, a igreja, ali era um terreno baldio, tinha um bananal ali, tinha umas árvores, e eu estou descendo meia-noite, 11h30, meia-noite,
A hora que eu peguei a descidinha, eu estou descendo, eu vi um cara todo de branco saindo do meio ali do mato, né? Ah, falei, só eu e ele. Falei, eu vou enfrentar. Aí eu fiz que nem o irmão teu. Corre, galera! Aí eu corri. Corre, legal. Corre, eu desci correndo. E na esquina, até hoje tem uma árvore também ali, que aquela árvore não sai de jeito nenhum. A hora que eu virei a esquina, o cara saiu de trás da árvore. Meu Deus, ele estava lá em cima, depois estava lá O cara embaixo. estava lá em cima e, de repente, ele saiu de trás da árvore. Aí eu virei a esquina de novo, como vocês conhecem, ali eu corri, entrei, fechei o portão, bati na porta de casa desesperado, meu irmão abriu. Quando eu fechei a porta, eu olhei, ele estava no portão. Meu Deus. Falei, tá bom, não tem problema, né? O medo passou, o coração buque. Aí meu pai me chamou numa sexta-feira, aí ele já não tinha mais o centro, né? Já não tinha mais o centro, era só um quartinho. Aí ele me chamou e desceu a entidade. E a primeira coisa que a entidade falou assim, por que você está correndo de mim? Por que você está com medo? Eu cuido de você. Eu tenho cuidado de você. E tem mais, quando seu pai morrer, eu vou cuidar de você. Você vai assumir o lugar dele. Eu falei, meu Deus do céu, eu não queria isso. Aí eu pensei, meu pai tem que morrer com 100 anos. Vai morrer com 100, 150 anos, porque eu não quero isso para mim, né? Em algum momento, nesse momento que ele falou isso, você se sentiu seguro ou sentiu alguma coisa assim, ou você só sentiu Olha, eu repúdio, pavor, né? repúdio? Repúdio. Eu falei, não, eu não queria isso, né? Nunca quis. E ele falando, olha, você vai tomar o meu lugar. Eu pensando, pô, essa entidade vai vir em mim? Eu falei, não. Eu estava calado e eu fiquei calado. Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, né? Sim. E eu sempre honrei meu pai, minha mãe. Meu pai, por muitas vezes, ele brigava comigo, eu já casado, né? Eu abaixava a cabeça e falava, o senhor está certo. Eu com a razão, ele falando, e eu simplesmente falava assim, não, pai, o senhor está certo. Aí eu olhava para a neném, pode chorar aqui, né? Daqui a pouco eu estou chorando. Já está mudando o tom de voz, já está mudando, já está ficando grosso aqui. E eu sempre respeitei meu pai. Eu nunca levantei a voz com meu pai, jamais. Ele falava, eu, o senhor está certo. Eu sempre correto, sempre ali, né? Teve um período que eu já estava trabalhando e o dinheiro era todo na mão da matriarca, né? Na mão Aí teve um certo dia que eu peguei ela conversando com a minha irmã e falando mal de mim, né? Eu estava ali no ato, eu peguei falando mal de mim, dei as costas e saí. E só que a conversa que chegou no ouvido do meu pai foi outra. Ele só não me espancou, mas ele veio assim, voraz, e falou, olha, rapazinho, você está pensando o quê? Quem você pensa que é? Você está ficando um homem? Não, aqui quem manda sou eu, a casa é minha, quando você estiver debaixo do meu teto, por que você não está falando com a sua mãe? Eu falei, mas peraí, a situação é outra, calma, não é assim. Não, que ela falou que você pegou dinheiro. Eu falei, não, mas eu não peguei dinheiro nenhum, calma, não é essa a situação. E isso, né, coisas invertidas assim, e ele falando, eu falei, tudo bem, pai, o senhor está certo, não, tranquilo, pode ficar sossegado. E eu ia para o quarto chorar, né? E mesmo já um homem feito, é para o quarto chorar, e mais nada. E depois desse episódio do eu estou cuidando de você, tudo, seu pai tentou, de alguma forma, te trazer de volta para o... Não. Ele sabia que eu não gostava, e o engraçado é que toda a minha família bebia, né? Até hoje bebe, né? Sim. E alguns fumavam, e eu não bebia, eu nunca bebia, eu nunca coloquei uma gota, meus 55 anos, agora eu revelei, falei 28, né? Meus 55 anos, eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca, nunca eu bebi, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é uma champanhe, eu não bebo. Eu não bebo vinho, não bebo nada que contenha álcool. Você acha que o Espírito Santo já estava trabalhando? Deus já estava... Eu acho que sim, viu? Porque quando eu comecei a trabalhar com os 18, 19 anos, eu perseguia muito crente, né? Você perseguia? Perseguia muito crente. Eu tinha 2, 3 crentes na minha sessão, e a gente subia para o restaurante para almoçar. Quando eles fechavam o olho para almoçar, eu roubava a mistura de todos eles e comia.
Eles iam para o banheiro Olha, dobrar o gente. joelho, eles iam para o banheiro dobrar o joelho para orar, um olhava o papel higiênico e jogava na cabeça deles. Quando estava sempre no mesmo lugar, eu falava muito de pornografia para eles se retiravam. Então era assim, era muito do mundo mesmo, muito largado. Eu acho que ali tinha um crente na sessão do lar que falava assim: Ciro, eu estou orando por você, viu? Eu estou orando por você. E na minha sessão tinha um crente também, né? Eles falavam: estou orando por você. Eu falei: meu, você pode orar a vida inteira que não vai acontecer nada. E como foi quando você conheceu a Neném? Como foi? Olha, gente, apareceu Todo mundo, dois coraçõezinhos no olho você dele. viu? Se eu tivesse aquele balãozinho de gibi, ia ficar... Não é? Olha. A Neném, ela morava na minha rua, né? Eu conheci a Neném, ela tinha uns 14 anos, uns 14, 15 anos, mais ou menos. E o engraçado é que o nosso encontro, ela estava na sala da minha casa, a minha avó sentada, a minha avó já tinha uns 70 e poucos anos, e ela ia sair com a minha irmã, elas iam, não sei, elas iam em algum lugar. E eu estava saindo do meu quarto, passei para a sala, voltei e falei assim: vou te dar um beijo. Ai, que ousado, Ela falou assim: Nenê. você... Aí eu fui lá e beijei. Aí eu fui e beijei e... né? Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que uns 19 anos, né, porque ela tinha uns 14. Ela tinha uns 14, e daí nós começou uma fé, né, a gente começou a... Começou o quê? Uma fé. Uma coisinha assim, bem... Hoje é chipar, né? Hoje Como é que é? hoje a gente já chipava Meu naquela época. Hoje, no linguajar jovem, é chipar. Então, ela com 14 anos, aí eu passava na escola e falava assim: seu pai pediu para mim te buscar. E a gente ia namorar. Nossa, aí quando eu chegava na porta da casa dela, o pai dela: o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, só vim aqui conversar, pode voltar para sua casa. E o pai dela, assim, uma pessoa também maravilhosa. Eu amo o pai dela, assim, de paixão. E todas as vezes ele me chamava de Cidolinho. O que você está fazendo aqui, Cidolinho? Eu falei: não, só vim, mas já estava atrás da Nenê, né? Já estava, Já com né? 14 anos, já estava atrás da Neném. E hoje, ela casou comigo, ela tinha acho que 17, 18 anos, por aí, 17 anos. Olha. E já estamos juntos já há 32 anos. Então Jesus entrou na vida de vocês dois juntos, no mesma... Não? Como é que não. foi aí que você conheceu? A tia Nina é rata de igreja, ratazana de igreja, né? Tia Nina está ali, ó. A tia Nina está ali, ela é ratazana de igreja. A tia Nina, antes da Universal existir, a tia Nina Já ia para... já para o Universal, já. A tia Nina, acho que ela ungiu o Edir Macedo. Macedo. Ela caminhou. Aí a tia Nina, ela já ia para a igreja e levava ela e a irmã da Gilva, eu já levava a irmã da Neném. A Então, Nina levava a Nenê e a irmã. Isso, as duas já iam muito para a igreja. Tá. Eu, nesse período, participei aqui de algumas seitas, né? Tinha aquela tal de cultura racional, universo em desencanto. Não sei, ainda existe, acho que ainda existe essa cultura racional. Eu participava dessa seita. E essa seita tinha, acho que hoje, não sei, mas na época tinha uns livros, uns 12 volumes, e cada livro 600, 700 páginas. Eu já estava no 9º volume, né? E eles creem na reencarnação. Eles falavam que Cleópatra era um leão e estava no rio. Então, eu participava disso daí. Então, eu não acreditava muito em Deus, não. A Neném já ia, e eu não acreditava muito, não. Eu já estava casado com a Neném. E ela foi numa igreja ali perto do Sesc, do pastor César, e ela voltou assim encantada. Falou: olha, tem um pastor que, você vai gostar demais dele, vamos lá. Falei: tá bom, a gente vai. Porque eu acredito em Deus, né? Aquela velha, aquela máxima, né? Aí ela falou assim: tá bom, então a gente vai lá. E os cultos lá era domingo, 3 horas da tarde. Falei: primeiro eu vou jogar minha bola, vou jogar meu futebol, depois a gente vai, né? Ainda exigia, impus. Falei: eu vou jogar minha bola, depois a gente vai. Aí a gente foi, sentava homens de um lado, mulheres do outro. E quando eu entrei, sentei, e o pastor não estava. O pastor não estava, e é interessante essa minha conversão. Passou, acho que uns 10 minutos, foi isso, né? Aí o pastor César entrou, mas acho que foi o que começou a marcar a minha vida, né? O pastor César, um cara de 1,30 m, 1,40 m, ele usava uma maleta 007. Ele entrou, só que quando a gente fala que o mundo para, é a pura verdade, viu, gente? O mundo parou, e eu só vi o César. Não ouvi mais ninguém, não ouvia ninguém. O César, ele foi entrando, sabe, em câmara lenta, assim, na minha frente. Ele, com a maleta, ele olhou para mim. É Matrix, bem Matrix mesmo, bem, sabe, bem...
Ele foi passando devagar, ele olhou para mim, parece que, a igreja lotada, ele olhou para mim e fez assim. E sentou. Ali, aí teve os louvores, né? Aí ele levantou e falou assim, vamos todo mundo dobrar o joelho e vamos orar. E como eu já vinha desse período de ocultismo, né, de seitas, eu tinha um coração muito duro, né? Se você perguntar para a Nenê, eu era uma pessoa muito soberba, eu era uma pessoa assim, nossa, eu humilhava demais as pessoas, né? Porque eu tinha um bom emprego, era encarregado hoje é logística, né? A gente chama de logística. A logística hoje ela separa o recebimento da expedição do estoque. Na minha época era tudo junto. Tudo junto. Né? Tudo junto. Então eu era encarregado desses 3 setores. Eu trabalhava em Alphaville, eu ganhava super bem. Então eu era o top da explosão do sucesso. Eu era muito soberbo. Era muito soberbo. Muito, humilhava demais. Difícil imaginar, né? Eu humilhava as pessoas demais. Nossa, você não tem noção. Eu tenho um cunhado que eu pedi perdão, porque eu humilhei ele assim de uma forma que ele chorou na minha frente. Ele chorou, eu falei, humilhei demais o meu cunhado. Aí, quando eu me converti, eu pedi perdão. Eu falei assim, me perdoa, cara, não era eu, né? Mas eu não prestava. Só para Deus mesmo, né? A gente vale alguma coisa, porque para o homem, a gente... Nossa, não valia um vintém, não valia um centavo. Aí o pastor César entrou, pediu para a gente ajoelhar, e o que marcou, vocês esperem para trazer um objeto, né? O que marcou na minha vida foi um louvor, que diz assim, e nesse período a gente trabalhava por conta já, né? A gente tinha costura ali no quartinho. E o louvor foi assim, de todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. A gente ter que ouvir acusações, ouvir o tentador, né? E ele veio em minha direção, eu estava de joelho, ele pôs a mão na minha cabeça e começou a louvar. E eu comecei a chorar. E eu não parava de chorar. E eu falava comigo assim, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Por que eu estou chorando? Eu, um cara de coração duro, um cara soberbo, por que eu estou aqui de joelho? E começou a vir essas coisas na minha mente, por que eu estou de joelho chorando? E eu chorava assim, copiosamente, chorando. E ele com a mão na minha cabeça e louvando, simplesmente louvando. Aí voltamos para casa, passou uma semana, eu falei para a Nenê assim, eu estava tomando banho, falei, Binha, hoje eu vou me converter. Ela falou assim, nossa, sério? A Nenê já era convertida? Não. Também? Não era. Olha que a tia Nina já tinha lutado ali, já tinha orado, ido para o monte, jejuado, e ela não tinha se convertido ainda. Eu falei, eu vou me converter. Ela, sério? Eu falei, sério. Aí eu fui para a igreja, quando fazia-se muito apelo, nesse período, quando ele fez o apelo, eu já estava lá na frente. Eu falei, não, eu quero aceitar Cristo, eu vou aceitar Cristo. Aí, acho que 2 meses depois, 3 meses depois, a Nenê se converteu, a Binha se converteu. Mas eu já estava convertido, já estava levando a minha vida de cristão. Graças a Deus. Aí foi assim uma das marcas, né? Foi esse período da minha conversão. Foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. E como foi para o seu pai e para a sua mãe ver sido crente, né? Aí eu já estava com 30 anos. 30 anos? Acho que eu já estava com 30 anos. E nesse período, eu já estava também, peguei um período desempregado, já estava há 4 anos desempregado, uma luta terrível, né, uma luta assim que, financeiramente, eu estava destruído, e eu acordava todos... O período que eu trabalhava, passei um período de 90 a 94, eu trabalhava à noite, eu trabalhava das 10 às 6 da manhã, chegava às 6 da manhã, pegava minha mãe, levava na hemodiálise, voltava, dormia um pouco, depois ia buscar de novo. Então, isso aí foi um período de 4, 5 anos. Depois eu... Todos os dias? Todos os dias. Não, era terça, quinta, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Era isso aí. Chegava de manhã, chegava do trabalho, aí levava ela, voltava a dormir, depois ia buscar de novo. Foi esse período aí. Mas nesse período, teve um período que eu estava no carro já com ela e meu irmão já estava fazendo hemodiálise, o mais velho. Então, eu estava levando os 2 para hemodiálise. E meu pai sentado na frente, ela sentada na frente, meu pai e meu irmão atrás. Ela olhou para mim e falou assim, olha, preciso falar uma coisa para você, eu não gosto de você. Eu te odeio. Aí meu pai falou assim, por que você está falando isso?
Aí meu irmão mais velho também, ele era um cara muito sério, né? Meu irmão mais velho era um cara muito rude, muito ríspido, né? Mas ele era muito ríspido mesmo. Falei assim, mãe, como é que você fala uma coisa dessa com ele? Você não percebeu ainda que o cara trabalha a noite inteira e vai te levar de manhã, nunca reclamou, e você está fazendo isso com ele? Eu falei, mas eu não gosto dele, pronto. Eu falei, gente, fica tranquilo, galera, de boa, estou aqui, relaxa. Porque eu passei a ter o entendimento que, né, a Bíblia diz que quando a gente aceita Cristo, ele vem para trazer espada, né? E a espada é dentro do lar. Sim. A espada ela vem para os familiares. E antes da sua conversão, ela não tinha esse tipo de... Não. Antes da conversão, não tinha isso. Não existia isso. Mas depois da conversão foi difícil. Foi um período assim difícil de eu entrar no carro. A Beatriz era pequena, bebezinho, tinha que levar a Beatriz, e só ela tinha carro, né? Só ela tinha carro, eu pedi a chave para o meu pai, empresta a chave do carro para levar a Bia no médico. Ela vinha até a janela do carro, bater no vidro, eu desci e falei assim, dá o dinheiro da gasolina. Eu, tranquilo, mãe. Toma o dinheiro da gasolina. Agora você pode ir. Eu falei, tá bom. E ia. E eu falar para você, como a neném sofria. A neném sofria demais. A neném Imagino. Sofria demais, chorava demais, noites e noites chorando, né? Era uma humilhação assim, né? É difícil falar assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vai falar de família, mas foi muito difícil mesmo. Mas graças a Deus, ela gostava muito da Beatriz. Ela gostava da Beatriz. A Beatriz passava por ela, não olhava, ela falava assim, puxou a avó. Oi? Perdão, não entendi. Ela falou que você não concluiu por que ela não gostava de você. Não, sim, porque eu tinha aceitado a Cristo, né? Porque eu aceitei a Cristo. Depois da conversão, já tinha 30 anos, eu falei aqui. Foi por isso que é o que eu estou falando, eu já entendia, porque eu sendo cristão, né, já conhecia a verdade, e ela não conhecia a verdade, né? Então eu sabia que ela me odiava, mas eu sabia que o que estava nela não. Você já tinha esse entendimento de que era eu sabia que não era algo espiritual. Então eu acalmava, não, gente, fica tranquilo, não. Mas a gente padecia muito, né? A gente sofria demais, mas eu entendia, né? Porque e ela ficou um tempo sem falar com você, né? Foi. E ficou, isso aí já foi já no final da vida dela também. Você ainda levando ela na hemodiálise? Ainda levando. Mas nesse período, eu estava na Constelação e eu consegui levar ela para a igreja. Fui ela e meu pai. Ela foi. Quando ela assistiu o culto na Constelação, eu acho que um mês depois, ela foi chamada para fazer o transplante. E ela fez o transplante, eu liguei para ela, para saber como ela estava. Oi, mãe, tudo bem? Como é que você está? Ela falou, olha, filho, lembra quando eu fui na tua igreja? Eu pedi para o seu Deus me dar um rim. Olha. E o seu Deus me deu um rim. E eu estou feliz, porque... E na idade dela também, o transplante, ela já estava acima dos 60 anos, e era delicado fazer o transplante. Olha como o nosso Deus é bom, né, gente? E ela fez o transplante e foi com sucesso. Não, e até na fila do transplante, eu acho que os mais idosos ficam atrás, sim, né? Sim, a fila do transplante. E ela conseguiu. Inclusive, meu irmão hoje está na fila do transplante, é complicado a fila do transplante. Porque é única, né? Sim. Não tem, chamou a senha, não, é única. 1, 2, 3, não tem como, você tem que esperar, é a sua vez. E ela fez o transplante, não deu rejeição, só foi dar rejeição depois porque ela abusou demais, né? Abusou, aí não tem como, né, é uma coisa muito sensível, delicada, tem que tomar muito cuidado, máscara e tal. E não, ela abusava demais. Entendi. Aí deu rejeição. E foi nesse período, né, já no final da carreira dela, que ficamos acho que quase 4 meses sem falar, 4, 5 meses sem falar. Quando ela faleceu, acho que eu não estava falando com ela mais. Né? Ela não falava com você? Ela não falava comigo, mas não sei por quantas cargas d'água que ela não falava comigo, porque eu nunca dei motivo, né? Eu sempre aceitei, sempre de cabeça baixa, mas foi esse período bem difícil, foi um período assim de... Mas eu fico feliz porque ela gostava demais da Beatriz, né? Então, o pai fica feliz quando você agrada o filho, né? Então, não tinha porquê, né?
E eu tive aquela máxima, não toque em mim, por gentileza, né? Você pode me agredir com palavras, né? Fala que eu sou muito passivo. E eu sou passivo demais, porque você vai me agredir, você vai falar, e eu vou ficar muito tranquilo. A minha reação é essa, que eu estou com você aqui. Eu não vou levantar a voz, não. Em toda situação. Toda situação. 32 anos de casado, eu nunca levantei a voz para ninguém, acho que uma vez só, né? Ela brava. Eu sou muito passivo, muito tranquilo, né? E como é que você se tornou pastor? Então, aí, como foi esse processo? Depois da minha conversão, lá na Cristo é a Realidade, com o pastor César, ficamos, acho que uns 2, 3 anos, e o César falou que não ia batizar a neném, né? Porque ela usava calça. Falou, olha, preciso falar uma coisa para você. E eu já rodava muito com ele. Como eu estava desempregado, eu tinha carro, ele não, a gente ia muito Zona Leste, a gente ia muito para Monte, a gente ia muito orar na casa dos irmãos, a gente ia orar na casa dos irmãos que frequentavam a igreja, empresários, a gente ia muito na casa das pessoas orar. E numa certa ida à Zona Leste, que a gente ia num culto, ele falou, olha, Ciro, você vai me desculpar, mas a minha mãe não vai batizar a neném porque ela usa calça. Falei, olha, César, então a partir deste momento eu não faço mais parte da tua igreja. Se não cabe a neném, não cabe eu, né? Uhum. Aí eu falei, eu não vou mais para a igreja. Ele falou, mas pode ficar tranquilo. Eu sei que você não vai ficar comigo. Deus já me falou que você não vai ficar comigo. Porque no culto que a gente foi na Zona Leste, ele falou assim, está vendo aquele altar? Lá é o seu lugar, não é aqui. Então, eu sei que você não vai ficar comigo, fica tranquilo. Falei, tá bom, então. E não fiquei, saí. Eu estava assim, eu estava desigrejado. Foi quando eu encontrei o pastor Valdemar. Acho que o culto era na Dona Leontina, ali no quartinho, ali na frente, o primeiro quartinho. A gente vai entrar na casa da Tianinha, no primeiro quartinho, hoje mora a Olga, né? E o Valdemar tinha igreja ali. Aí ele falou, rapaz, você está sem igreja? Eu falei, estou, Valdemar, estou sem igreja. Vem congregar comigo. Falei, você chamou o cara certo, bora lá. Vamos lá, não estou fazendo nada, você também, vamos congregar junto. Aí eu fui congregar com o pastor Valdemar. Aí fiquei acho que quase 10 anos na Constelação. E nesse período ele me separou a evangelista. Fiquei um ano e pouco, mais ou menos, como evangelista. Aí ele me separou ao pastorado. Aí eu saí da Constelação, fiquei 3 anos evangelizando dentro da favela, ali na comunidade, que é em frente ali no meu bairro, né? Eu sem igreja, eu e a irmã Nenê pegamos um toca-CD e o pessoal começou a ir na minha casa e falou assim, Cido, você faz um culto na minha casa? Eu falei, faço. Mas aí, como eu estava sem igreja, a gente tinha estratégia, né? Tá bom, eu faço um culto na sua casa, mas tem que ser tipo assim, no mínimo 3 quarta-feira, né? Aí, como aí as pessoas iam chegando, eu ia agendando. Então, eu terminava 3 quarta-feira, eu já tinha mais 3 quarta-feira. E ficamos nesse período de 3 anos dentro da comunidade, ali, fazendo cultos, né? Então, a gente evangelizou muita gente ali, muito chefe do tráfico, muito traficante. Traficamos o evangelho ali também. Opa, né? aí sim, o tráfico do evangelho era muito forte, evangelizou muita gente ali, muita gente. A gente mandava para a Constelação, a turma da Ângela, a família da Ângela, olha, a gente queria congregar, vai para a Constelação, é perto da tua casa, lá é legal, vai para lá. E aí ficamos 3 anos, aí eu falei assim, eu preciso de uma igreja, né? Preciso de uma igreja. Aí o pastor Paulo me procurou, o tio da Deise me procurou, falou, Cido, vamos abrir uma igreja nós dois? Eu falei, pastor Paulo, não sei, porque quando eu saí da Cristo é a Realidade, a pastora Edna falou assim, Cido, não abre igreja, cara. Quer um conselho? Ajuda as pessoas, né? Vai ajudar, tem tanto pastor precisando de ajuda, você vai ter muita dor de cabeça, então não abre igreja. Eu fiquei com isso, guardei no meu coração. Aí eu falei ao pastor Paulo, não quero, acho que não é o momento de abrir uma igreja. Aí fui para a Igreja Batista Nikkei, do pastor Sérgio Kamakura, um pastor maravilhoso também. E ali ele pediu, né? Eu falei, pastor, saí da Igreja Constelação, estava 3 anos sem igreja, mas eu tinha a xerox da ata de reunião, que eu fui separado a pastor. Eu falei, não, tranquilo, a semana que vem a gente vai vamos ordenar você a pastor. Aí eu, como a Igreja Batista ordena, né? E acho que a Assembleia unge, né? É isso, né? Aí eu fui ordenado na Batista. Aí eu fui ordenado na Igreja Batista, ali na Batista Nikkei. Aí fui ordenado em 2007, 2008. Aí de lá para cá, como pastor, né? Mas começou tudo com o pastor Valdemar. Eu não sei que o pastor Valdemar viu em mim, mas acho que ele viu potencial, porque ele falou assim, você vai ser pastor. Eu falei, amém, pastor Valdemar. Aí eu ajudei bastante o pastor Valdemar.
E foi uma caminhada boa. Caminhada longa, Uma né? caminhada longa, uma caminhada boa mesmo. Aí, nesse período, fomos para... E era assim, né? O pastor Sérgio Camacura, pastor Cido, preciso ajudar uma igreja lá em Sorocaba, você vai? Eu falei, vamos. Então, a gente saía de manhã, né? Domingo de manhã, 5, 6 horas da manhã, ficava na casa pastoral, e aí o dia inteiro, à noite culto. Aí ficamos uns 6 meses em Sorocaba. Aí, quando voltei, aí, pastor Cido, você toma conta de uma igreja em Pirituba. Eu falei, vamos, bora para Pirituba. Aí, depois me puxou de novo para Niquei. Aí o pastor Walsh, aqui na Missão Arte, falou assim, olha, eu preciso de um amigo para ajudar a gente. Aí eu peguei e vim para a Missão Arte. Aí estava na porta, já estava 3 anos na missão, o Silas passou. Aí Foi me pescar, raptou, pastor Silas foi pescar. no aquário do vizinho. Aí foi lá me puxar lá na Missão Arte. Aí você veio. Aí eu vim parar aqui na CBBV. Que bênção. Que sorte é nossa, né? Que bom para nós, né? Pastor, amém. E para finalizar, para a gente já chegar no final, eu queria saber qual foi a principal marca que o Espírito Santo deixou aí na sua vida, nesse seu testemunho. Olha, nessa minha caminhada, Dai, eu vou falar para você que o Espírito Santo ele tem deixado muitas marcas na minha vida. Sim, até hoje. Imagino. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu sempre digo isso. Quanto mais você está sensível à voz do Espírito Santo, mais ele age na tua vida. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Então, são muitas marcas. Depois que eu aceitei a Cristo, o Espírito Santo ele veio deixando marcas na minha vida. E duas marcas que ficaram fortes na minha vida assim, foi o nascimento da Bia. A Bia é a minha marca do Espírito Santo. A dificuldade que a neném passou. E outra marca foi a causa que a neném ganhou na justiça. Vou ser bem breve por causa do horário. Por favor, pode ir. A marca da Bia, a neném ficou grávida, a neném teve as contrações, a bolsa rompeu 11 horas da manhã numa quarta-feira, eu estava trabalhando, ela me ligou, olha, a minha bolsa estourou, vem para casa, eu vim, ela estava no hospital Interlagos, ela estava na rua andando, muita dor e andando, porque não tinha dilatação, e eu fiquei com ela, andamos, ela voltou, foi internada, quarta-feira à noite nada, quinta de manhã nada, a gente tinha culto na Conciliação, terça, quinta e sábado e domingo, se eu não me engano, na Conciliação, e a neném eu ligava no hospital, quinta à tarde, nada da Beatriz nascer, 6 horas da tarde, nada da Beatriz nascer, eu ia ter culto, eu tinha culto, começava às 7h30 na Conciliação, e nesse dia eu não fui para o culto, eram às 7h30, 8 horas eu dobrei o meu joelho, e falei, Senhor, eu preciso orar, a Beatriz, a gente tinha até um nome, a Beatriz não nasceu, a neném está sofrendo, e o médico já tinha falado que ia ser obrigado a fazer a cesárea, porque ia morrer as duas, né? Meu Deus. Ia morrer as duas. A Beatriz, ela virou na hora do parto, então, por isso que não nasceu na quarta-feira, quando rompeu a bolsa, e eu dobrei meu joelho e comecei a clamar. Comecei a chorar e falar, Deus, a tua serva está lá, a filha da tua serva, Senhor, e chorando e clamando. Quando eu levantei e virei da minha sala para a porta da cozinha, o anjo do Senhor passou na minha frente. Amém. Mas foi bem como estou vendo você. O anjo passou para o meu quarto. Isso eu não esqueço nunca. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo isso. Eu vi o anjo do Senhor. E nesse momento que o anjo passou, a Beatriz nasceu. Olha, glórias a Deus. E no momento que eu estava dobrando o joelho, a pastora Ivane falou que a Constelação estava orando junto comigo. Amém. Então, é uma coisa assim que marcou. Então, todos orando pela Beatriz, eu orando, o anjo do Senhor passando, foi assim... Incrível. Foi uma coisa que me marcou muito. E a outra marca do Espírito foi agora, em 2017. A empresa tinha mandado a neném embora por justa causa, por conta que ela fez a cirurgia, e não relocaram ela na empresa, e ela tinha audiência lá no fórum da Barra Funda, fomos nós dois, ela pediu para uma menina testemunhar, que era uma amiga dela que tinha saído de lá. Nós chegamos no fórum da Barra Funda cedo, só eu e a neném, não tinha testemunha nenhuma, e a advogada da empresa chegou com quase 5, 6 testemunhas, entrou aquela turma assim, aquela renca de mulher para testemunhar contra a neném. Eu falei assim, Binha, só está nós dois aqui, meu, olha só. E eu falei assim, só Deus. E nada da testemunha dela chegar, já estava a audiência rolando, ela ia entrar já.
E Matrix de novo. Matrix de novo, pastor Silas. O mundo parou. De novo, o mundo, sabe, literalmente parou. E a menina, ela entrou empurrando um carrinho, mas só que ela entrou em câmara lenta de novo. Sabe quando você vê aquela coisa bem devagar? Ela entrou bem devagar. Os advogados que estavam do lado, por Deus, olhando assim, para mim estava tudo parado. Eu só via a menina andando e o anjo do Senhor atrás dela. De novo, o anjo do Senhor atrás dela, andando junto com ela. Eu comecei a chorar. E a Arena falou, o que está acontecendo? Eu falei, depois eu te conto. A Arena entrou para a audiência. Quando nós descemos, eu comecei a chorar de novo e falei assim, Binha, nós ganhamos a causa. Ela falou assim, como nós ganhamos a causa? Eu falei, você não sabe o que aconteceu? E eu sou careca, né? Ela falou assim, que minha careca estava toda arrepiada, ela olhava para mim assim, com o olho arregalado, ela falou assim, sua careca está arrepiada. Eu falei assim, eu vi o anjo de Deus. Nós ganhamos a causa. Ela falou assim, sério? Eu falei, sério. Aí passaram-se 3 anos essa causa, né? Aí veio a notícia. A justa causa foi revertida para a causa comum e nós ganhamos a causa. Amém, glória eu falei, a Deus. Lembra do anjo do Senhor? Foi isso que aconteceu. Então, foi essa marca que ficou assim forte na minha vida. E é o que eu falo para você, né? Como eu vi esse lado do ocultismo tão forte, né? Depois que eu aceitei a Cristo, como eu tenho visto as maravilhas do Senhor. É o trabalhar de Deus na sua vida, né, pastor? Como o Senhor tem cuidado de mim. Quando eu brinco aqui das minhas fazendas, hoje eu trabalho por conta, e tem hora que a Helena fala assim, amor, estamos sem serviço. Fala assim, fica tranquila que o Senhor vai cuidar da nossa fazenda. Aí do nada aparece serviço. O Senhor vai mandando, o Senhor vai mandando. Amém, glória a Deus. Do nada, do nada. Então é gratificante. Gratificante servir ao Senhor. Quem vai ver, né, quem está vendo aí, quem está assistindo, eu aconselho. Viva Cristo. Viva Cristo, porque quando ele foi assunto ao Senhor, ele disse que ele deixaria um consolador, e esse nos traria à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Amém. E como ele cuida de mim, como ele cuida da minha filha, como ele cuida da neném, como ele tem cuidado de nós, assim, de uma forma tão carinhosa, né, tão especial. Tem aquela frase que eu sempre lembro, que você fala muito, que eu e minha família somos 100% dependentes do Senhor. Totalmente do Senhor. Totalmente. Eu não dependo do Senhor 99,9% do Senhor, porque Ele não age. Eu dependo do Senhor 100%. 100%. 100%. Se você for na minha casa hoje e falar assim, Cido, foi o Senhor. Amém. Eu dependo do Senhor 100%. Hoje, graças a Deus, eu sou empresário, né? Deixei de ser auxiliar de costura, Agora você é sócio, né? Porque o Senhor cuida da gente, né? O Senhor, Ele é assim, maravilhoso. São essas marcas que vão ficando, né? É verdade. As marcas do Espírito, ela vai ficando a cada dia em nossas vidas. Só temos que estar sensíveis. Quando você está sensível, você vê a marca do Espírito na tua vida. Amém. Amém? Bom, gente, pastor Cido é assim, né? Um homem leve, tranquilo. Eu sempre falo, né, para o Silas, que ele tem a habilidade de transformar momentos difíceis em momentos leves, né? E isso é muito gratificante você poder conviver com uma pessoa assim. Então, eu quero agradecer ao pastor Cido a oportunidade. Palmas, né? Amém. Palmas, pastor Cido. Muitas vezes não é fácil contar, né, o testemunho. Apesar das marcas do Espírito, tem muitas coisas que às vezes a gente dá aquela embarganhada na voz, né? Mas ele está aqui para contar para a gente, para edificar a nossa vida. Amém. Eu quero te agradecer, pastor. Muito obrigada. E vamos orar e vamos finalizar esse momento. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos aqui. Obrigada pela vida do pastor Cido. Te louvo e te agradeço pelas marcas que o teu Espírito deixou na vida dele, Pai. E obrigada porque ele está aqui compartilhando conosco, Pai, essas marcas. Que o Senhor continue abençoando ele e sua família, Pai. E que o Senhor seja sempre o centro da vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigada. Isso aí.